Meus irmãos, Pai do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia, trazendo o nosso resumo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, vamos trazer o nosso resumo sobre a nossa 12ª lição deste último trimestre de 2024. Estamos estudando as parábolas de Jesus, algumas das parábolas de Jesus. Hoje, nesse vídeo, vamos refletir um pouquinho sobre a mensagem que Jesus quer passar na parábola da semente. Parábola esta que só é registrada por Marcos. Marcos é um dos evangelhos sinóticos, juntamente com Mateus e Lucas, e esta parábola não está registrada nem em Lucas nem em Mateus, somente e unicamente aqui no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos. O título da lição: A Semente Germinando no Secreto. Nosso versículo do dia está em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 7. Porque não sabe o que há de suceder e como haja de suceder. Quem lhe dará a entender? Verdade aplicada diz que nada poderá resistir à força da semente e à manifestação divina na implantação do reino de Deus. Bom lembrar que a maioria das parábolas de Jesus está contextualizando, tratando sobre o reino de Deus. O reino de Deus iniciado, implantado nos nossos corações a partir da vinda de Jesus. Não estamos vivendo a completude deste reino, porque nós chegaremos à estatura de varão perfeitos. Paulo vai registrar isso na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Quando a igreja for arrebatada, quando Jesus implantar o seu reino na terra, estaremos vivendo a completude deste reino iniciado com a primeira vinda de Jesus à terra. Os objetivos desta nossa lição: apresentar as semelhanças da semeadura com o reino de Deus, explicar a ação humana diante do reino de Deus, contextualizar a ação de Deus na história humana. Esta parábola da semente, comparada muito, sua mensagem tem uma semelhança com a parábola do joio, do trigo, a própria parábola do semeador, tá? Esta parábola, ela nos ensina sobre a ação de Deus no mundo através da manifestação gradativa do seu reino na história da humanidade. Os planos de Deus se cumprem, jamais serão frustrados. O nosso texto bíblico de referência desta parábola, que Marcos registra, está no capítulo 4 do Evangelho escrito por Marcos, versículos do 26 ao versículo 29. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão, cheio de espiga. E, quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe fogo, logo a foice, porque está chegada a ceifa. Em outras palavras, a semente ela é semeada nos corações através da pregação do Evangelho, a comissão do Senhor, que o Senhor
comissionou a igreja, está aqui em Marcos capítulo 16, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 17, 18 e 19, ide por todo mundo, ensinai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Marcos vai dizer que os sinais seguirão aqueles que creem. E o maior destes sinais, destes milagres, é a semente plantada nos corações e a salvação, a germinação destas sementes. O primeiro tópico da lição, a semente lançada na terra. Então, esta parábola, ela só é registrada aqui em Marcos, muito parecida com a parábola do semeador, que saiu a semear, e uma semente caiu à beira da estrada, outra entre pedras, outra entre espinhos e outra caiu em boa terra. Ela também, essa aqui retrata por duas vezes a característica do reino de Deus. A primeira está na atividade do homem em semear a palavra e também na ação da própria semente. Mais uma vez, a gente vê aqui as parábolas, suas semelhanças. Esta parábola aqui da semente, ela trata de semente, ela trata da terra, da plantação e, por fim, ela trata também da colheita. Tudo isso está aqui presente, né? Contextualizando, caracterizando, exemplificando a ação do Evangelho no coração do homem e a germinação. Jesus vai falar que a semente, para que ela nasça, ela precisa morrer, ela precisa ser lançada na terra, ela precisa morrer para que ela volte a ter vida. Assim somos nós também. Nós morremos para o mundo, para nascer para Deus, para o reino de Deus, tá? Então aqui é preciso também destacar que o homem, ele lança a semente na terra, ou seja, nos corações dos homens, e a semente que cresce por conta própria. A gente não sabe quando é que a palavra ministrada aos corações vai gerar fruto, vai gerar. Mas uma coisa é certa: Deus fala em sua palavra que ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi determinada. Ou seja, significa tanto que a palavra que foi pregada, a semente, como todos aqueles que são resgatados por ela. Todos que são salvos foram alcançados pelo poder da palavra, da semente que foi lançada aos corações. E a semente também representa a vida do discípulo de Jesus, eu, você, que para germinarmos nós precisamos antes morrer para o mundo, para nascer para Deus. Então, a semente ela é lançada. Paulo vai falar na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. E ele plantou, outro vem e regou, mas o crescimento não depende de nós. É o Espírito Santo na vida desta pessoa. É Deus que dá o crescimento. Então, nós lançamos a semente. Jesus, no Evangelho escrito por João, capítulo 4, quando Jesus passa pelo território samaritano, Jesus para ali na comunidade, num poço ali que Jacó tinha escavado e dado em possessão a José, seu filho, ali em Sicar, na região ali dos samaritanos, e Jesus senta ali e vem aquela mulher samaritana, aquela mulher
que a mensagem ia mostrar que ela já teve 5 maridos e o que ela estava agora não era esposo dela. Jesus conversa com aquela mulher, semeia no coração daquela mulher a palavra e imediatamente germinou, porque aquela mulher reconheceu que Jesus era o Cristo e foi anunciar aos seus concidadãos aí da comunidade de Sicar. E esta mensagem lançada ao coração desta mulher foi instantâneo, germinou e gerou fruto. Então, assim é a mensagem de Cristo. A gente não sabe quando germinará no coração de uma pessoa, mas ela foi plantada. Ela foi semeada. Não sabemos, esta é a mensagem que esta parábola quer transmitir, não sabemos quando ou como a palavra ela vai germinar no coração. Esta é uma ação do Espírito Santo de Deus. Nossa responsabilidade, conforme Jesus nos ensina, é ir por todo mundo, ensinar e pregar a palavra semeando nos corações. Então, o plantio da safra garante que ela chegará à sua consumação, ou seja, o período, o tempo da colheita chegará e haverá muitos frutos a serem colhidos. Da mesma forma, o envio de Cristo por parte de Deus Pai aponta para a sua vinda, para o seu retorno. Entende? Então, há uma plantação e há um processo que envolve a germinação. Essa plantinha, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer e ela vai gerar fruto. Assim como Jesus usa essa referência à semente, à terra, à agricultura, Jesus faz essa comparação ao reino de Deus. O certo é que ele cresce, que ele produz fruto para a glória de Deus. Falando sobre a ação humana no plantio, o homem, Deus, na sua onisciência, ele decidiu trabalhar com o homem. Não é que Deus dependa do homem, mas Deus, pela sua vontade, ele decidiu incluir o homem neste processo. Então, no plantio existe, a priori, a ação humana para lançar a semente aos corações. Entende? Então, o camponês, o agricultor, ele lança a semente esperançoso de que um dia ele vai colher o seu fruto. O agricultor, quando ele faz a sua plantação nas estações, ele planta com a convicção de que ele terá o retorno da sua plantação. Então, ele lança a semente no terreno e nada mais faz, pois a semente germina por conta própria. Não é o agricultor que faz a semente germinar, ela germina por conta própria. É o que Paulo fala novamente. Carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. 6 e 7, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Entende? Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus é aquele que dá o crescimento. Então, sobre a semente, Jesus afirma que a semente ela brota, quer o agricultor esteja acordado ou dormindo. Ela brota sem que ele saiba como isso acontece, ou seja, ele vai seguir a vida dele, ele vai deitar, ele vai dormir, ele vai acordar. E a semente está no processo, na metamorfose, ali na transformação. Ela morre para depois ela ressurgir. O mistério da ação de germinar por parte da semente aponta para a ação sobrenatural em que o reino de Deus tem manifestado. Ele não é latente aos olhos humanos, aos olhos carnais. No entanto, naquele grande dia, todo olho verá milhares e milhares de pessoas
que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. Então, o reino de Deus é uma grandeza presente e futura ao mesmo tempo, conhecida como já e ainda não. O já, porque já está em nosso meio, já está entre nós. Nós não somos o reino de Deus, nós somos o povo do reino, deste reino, mas ele está entre nós. O já representa a sua atuação invisível na vida dos discípulos de Jesus por meio da ação do Espírito Santo e ainda não, pois somente no futuro o reino de Deus será revelado visivelmente a todos os homens. Jesus implantará o seu reino aqui na terra, independentemente da ação do homem, né? Deus cumpre o seu propósito. Ninguém nem nada frustra, atrapalha os planos de Deus. Então, cabe a nós estar nesta posição para que sejamos usados pelo Senhor. Entende? Se não quisermos ir, Deus vai usar outro. Mas o reino de Deus, os planos de Deus, ninguém frustra. Mesmo que aparentemente seja invisível, ou até mesmo pareça inócuo a nós, não produzindo aparentemente o efeito desejado, o reino de Deus é uma realidade, é real, e ele chegará na sua completude, com certeza, tá? Então, esta parábola, irmãos, da semente, também chamada de parábola do agricultor paciente, é uma resposta a todos aqueles que duvidam de que o reino de Deus, de que Jesus vem buscar a sua igreja, de que ser cristão é uma utopia, de que a Bíblia é uma ilusão. Tudo isso a gente escuta, a gente ouve, mas independente disso aí, o reino de Deus é uma realidade e chegará na sua completude quando Jesus buscar a sua igreja e implantar o seu reino na terra. Então, apesar de todas as diversidades e aparentes insucessos, é Deus quem produz a história, quem conduz a história para a sua consumação. A sua palavra nunca deixar de se cumprir, deixará. Apesar das aparências, que possamos permanecer firmes, inabalável, apesar de todos os problemas, de todas as investidas contra, né, o reino de Deus, toda esta guerra contra o reino de Deus, ele prevalece, ele é real, tá? Então, esta parábola da semente, parábola do agricultor paciente, só é registrada aqui em Marcos, é uma das menores parábolas de Jesus, e ela nos mostra que Deus cumprirá o seu propósito na história, independentemente da ação humana. Mas ele nos estabeleceu como instrumentos vivos para a manifestação do seu reino. Todo aquele que vem a Jesus passa a ser o povo deste reino, este reino que nunca terá fim. No livro escrito por Daniel, quando capítulo 2, quando Nabucodonosor tem aquele sonho, e no sonho de Nabucodonosor tinha aquela imagem estrondosa, que tinha a cabeça de ouro, simbolizando ali o reino babilônico, e os braços e o tronco de prata, simbolizando o reino subsequente, o reino medo-persa, e estes reinos vão passando. Nesta imagem tinham o ventre e as coxas de bronze, simbolizando o Império Grego, que sucedeu o Império Medo-Persa, também passou. Tinha as pernas e os pés de ferro e de barro, simbolizando o Império Romano, que também passou. E neste sonho, uma imagem de uma mão, lança uma pedra sobre esta imagem,
e ela cai, se despedaça e vira cinzas. E esta imagem dessa pedra toma toda a terra, ou seja, retratando, simbolizando o reino, este reino de Cristo, de Deus, que é um reino que não terá fim. Eu e você, permanecendo em Cristo, somos o povo também deste reino. Amém? Que Deus nos abençoe.